Olá, oitavo ano querido. Chegamos à sexta-feira, estamos concluindo mais uma semana de estudos e finalizando as atividades de língua portuguesa. Vamos dar sequência ao conteúdo que nós trabalhamos ontem em nossa aula ao vivo. Mas antes disso, vamos refletir um pouco e a pergunta que eu quero fazer é: você tem sonho? Você tem sonhos? Quais são? Enxergam como positivo ou algo inalcançável? Então, quero deixar a seguinte reflexão para vocês. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Então, tenha sonhos e persista e acredite que tudo será possível. Até mesmo aquilo que você acha que é impossível pode se tornar realidade. Dando sequência, todo dia é dia, toda hora é hora e todo lugar é lugar para estudar. Então, mesmo em casa, precisamos manter a nossa rotina de estudo, certo? Para que não percamos o foco. Então, vamos lá? Pega teu livro 2, abre na página 13 que nós vamos dar sequência às atividades. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse quadro conceituando, porque as questões anteriores nós já respondemos. Lembrando que se alguém chegou a esta página e está com a atividade sem responder, precisa atualizar as atividades que já foram direcionadas, ok? Conto com a assiduidade de vocês na realização das atividades. Mas vamos lá. O tópico conceituando está trazendo informação sobre o predicado verbo nominal, ok? Nós vimos que o predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Para que eu possa identificar qual o núcleo do predicado e como é que eu posso classificá-lo, eu preciso estar atento aos verbos ou às palavras de maior significação, certo? Então, quando o mesmo predicado ele possui dois núcleos, quando tem um verbo de ação, que eu posso também chamar de verbo significativo, e um outro nome, nós temos o predicado verbo nominal. Vamos para os exemplos. Paulo chegou à escola animado. Chegou animado. Por que o predicado é chegou à escola animado? Porque são as informações que estão sendo trazidas acerca do meu sujeito, que é Paulo. Dona Coló viu Paulo animado com sua história. Viu e animado são as palavras de maior importância e significado neste predicado, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é o seguinte: percebam que a palavra animado, tanto na primeira oração quanto na segunda, está destacado. E na primeira frase, a palavra está classificada como predicativo do sujeito e na segunda frase, como predicativo do objeto. Como assim, professora Letícia? Eu não estou conseguindo entender mais nada dessa forma. Vamos lá. Paulo chegou à escola animado. O meu sujeito, Paulo. O que foi que Paulo fez? Chegou à escola animado. Então, nós já identificamos que existem duas palavras aí que são o núcleo desse predicado. Chegou e animado. Por que animado é predicativo do sujeito? Porque está trazendo uma característica ao sujeito da oração. Gente, o predicativo do sujeito, ele vai sempre caracterizar o sujeito, certo? E nesse caso, como animado está se referindo a Paulo, então nós temos aí o predicativo do sujeito. Mas por que aqui embaixo o animado não é o predicativo do sujeito, e sim do objeto? Porque nesse caso aí, animado está completando, certo, o objeto. Nós vamos ver com maiores detalhes na nossa próxima aula como analisar, como identificar esses pontos. Vamos lá, predicado verbo nominal, aí eu tenho um núcleo com verbo significativo e também um verbo de ligação. Esse verbo de ligação ele pode estar subentendido, certo? Ele pode não aparecer na frase, mas vai ficar subentendido. Então eu tenho a frase: abri o jornal desatento. Quando eu digo abrir,
obviamente não está aí, claro, eu, mas pelo verbo, pela flexão do verbo, eu consigo identificar que o sujeito seria eu. Qual é o predicado? Abri o jornal desatento. Ó, nesse predicado, quais são as palavras que eu posso considerar como núcleo? Abrir, e aí é um verbo significativo. Está subentendido aí o verbo estava, certo? Desatento. É como se fosse assim, ó, abri o jornal e estava desatento. Então, eu tenho duas palavras-chave aí que vão fazer com que eu classifique esse predicado como predicado verbo nominal. Outro exemplo. Dolores chegou cansada. Quem é o sujeito? Quem chegou cansada? Dolores. Qual é o predicado? Chegou cansada. Qual o núcleo? Chegou cansada. Chegou o verbo de ação. Cansada está atribuindo uma característica, certo? E nesse caso eu tenho o verbo estava, como se fosse subtendido. Ele não aparece aí, mas a gente pode deduzir que a frase seria mais ou menos o seguinte: Dolores chegou e estava cansada. Então, chegou e cansada, palavras de maior significação no meu predicado. Então, tem aí um predicado verbo nominal. Para ser um predicado verbo nominal, eu preciso justamente ter o verbo significativo e ter o outro termo que não seja a verbo significativo, tá certo? Que vai atribuir alguma característica ao meu sujeito ou ao meu objeto. E aí, quando eu falo objeto, gente, pode ser objeto direto ou objeto indireto. Próximo exemplo. Os alunos saíram do teatro encantados. Sujeito, os alunos, predicado, saíram do teatro encantados. Por que saíram do teatro encantados é predicado? Porque é a informação que está sendo trazida acerca do meu sujeito. E qual seria o núcleo desse predicado? Saíram, ó, verbo significativo, e encantados. Então, podem perceber a observação que nós temos, que para identificar um predicado verbo nominal, vale observar que o verbo da ação, qual é o verbo de ação, né, que está na frase, e o verbo que está indicando o estado ou a qualidade, só que nesse caso nós percebemos que ele está oculto, tá? É como se fosse assim: os alunos saíram do teatro e estavam encantados. Então, eu tenho uma questão aqui. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Agora é com você. Você vai ler a questão e você vai tentar identificar qual é a questão que tem em sua... Qual é a alternativa que tem em sua composição esse tipo de predicado, tá? Está bem simples. E aí nós vamos para as questões do nosso livro, no tópico predicativo do sujeito e do objeto. Agora nós vamos conseguir, gente, destrinchar melhor esse tópico, mas não se preocupem que na próxima semana, na nossa aula ao vivo, eu vou estar revisando todos os conceitos, tá bem? E vocês poderão tirar todas as dúvidas. Então, tenho aqui, releia esta oração. Ainda sobre o texto, o mini conta em capacidade de ser verdadeiro. Doutor Epaminondas abanou a cabeça pensativo. Agora faça o que se pede. Transcreva o predicado dessa oração. Primeira pergunta: se eu tenho Doutor Epaminondas abanou a cabeça pensativo, qual seria o predicado? Só é você tirar o sujeito e tudo que se fala sobre o sujeito vai ser o predicado. Tenho certeza que vocês vão conseguir realizar essa, porque está muito simples, ok? Letra B. Observe que nesse predicado há dois núcleos. Quais são esses núcleos? Aí você vai colocar, nesse predicado que você escreveu na letra A, tem duas palavras que são importantes e que são consideradas como núcleo do predicado. Quais são? Você vai colocar. Letra C. A que classe gramatical as palavras que exercem função sintática do núcleo A que classe gramatical pertence às palavras que exercem a função sintática de núcleo do predicado? Olha, perceba que uma questão vai levando a outra. Então, primeira coisa,
Você vai separar o sujeito do predicado e escrever o predicado na letra A. Na letra B, você vai escrever quais são os núcleos do predicado, quais são as duas palavras, certo? Na letra C, você vai dizer, essas duas palavras que vocês colocaram na letra B, elas são o quê? Substantivo, adjetivo ou verbo? Aí você coloca, por exemplo, vamos dizer que eu acho que uma dessas palavras é abanou. Então eu escrevo abanou, coloco 2 pontos e vou dizer o que abanou é. Será que abanou é verbo ou é adjetivo? Aí você vai identificar, ok? Letra D. Pensativo é uma qualidade atribuída a quem? Segunda oração. Quem é que está pensativo? Aí você vai escrever. Muito simples essa. Segundo quesito. Agora leia esta oração. A mãe achou o Dr. Epaminondas pensativo. Qual é o predicado? Quando você descobrir o sujeito, obviamente que toda a continuação será o predicado. Então, se eu digo que a mãe achou o Dr. Epaminondas pensativo, para eu descobrir quem é o sujeito, eu vou perguntar quem foi que achou o Dr. Epaminondas pensativo. Quando eu descobrir qual é o sujeito, toda a continuação da frase será o predicado, ok? Letra B. Observe que nesse predicado há 2 núcleos. Quais são esses núcleos? Então, nessa frase, a mãe achou que o doutor Epaminondas pensativo. Quais são as 2 palavras que eu posso considerar como núcleo? Percebam que o mesmo conceito da questão anterior, da questão 1, está se repetindo aqui, tá? Letra C. A que classe gramatical pertence as palavras que exercem a função sintática do núcleo do predicativo? Do predicado. Então vejam, se eu achar, por exemplo, que a palavra pensativo é um dos núcleos do predicado, então eu vou colocar pensativo, 2 pontos, e vou dizer se pensativo é adjetivo ou verbo, certo? Por último, pensativo é uma qualidade atribuída a quem? Nessa oração, pensativo está sendo uma qualidade que está sendo atribuída a quem? Pois bem, vocês vão tentar responder essas questões. Em caso de dúvidas, podem me acionar, que eu estarei disponível para ajudá-los, mas eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer, pois são questões bem simples, bem leves, ok? Então, no decorrer das nossas aulas, nós vamos aprofundar os nossos estudos acerca do predicado verbo nominal. Percebam a oração que está acima da tirinha dos quadrinhos. Um homem entrou apressado na farmácia. Quem que entrou apressado na farmácia? Um homem. Então, eu tenho um predicado, entrou apressado na farmácia. Que tipo de predicado eu tenho aí? Verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho entrou, que é o verbo significativo, e eu tenho apressado, que está atribuindo a característica ao meu sujeito. E aí, obviamente, que o verbo de ligação, ele está subtendido. Por exemplo, poderia ser um homem entrou e estava apressado, certo? Então, quando o mesmo predicado existem 2 núcleos, sendo um deles representado por um verbo de ação e outro por um nome, temos chamado predicado verbo nominal. Eu preciso que vocês reforcem esses conceitos, ok? O slide da aula anterior foi encaminhado, deem uma analisada, retomem os conceitos e quando for na próxima semana nós finalizaremos as explicações. Meus queridos, um excelente final de semana a vocês, repleto de muita proteção, ok? Descansem, recuperem as energias, para que na próxima semana nós possamos retomar sempre com êxito nos nossos estudos. Forte abraço!